Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja. Nossa oração e desejo é que a graça do Senhor os alcance na mesma proporção que alcança as nossas vidas aqui neste lugar. É uma imensa alegria estarmos diante do Senhor nesse dia que Ele criou, para o adorar, o bendizer e termos o privilégio de podermos ouvir a sua palavra, a sua voz, falando aos nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo de número 6. Nós iremos fazer a leitura nesta noite dos versículos de número 9 até o versículo de número 12. Você que visita-nos pela primeira vez, nós estamos em uma série de exposições na carta aos Hebreus, e se você desejar acompanhar as ministrações anteriores, é só visitar o canal da igreja no YouTube ou a plataforma Spotify. Lá você encontra todas as ministrações anteriores desse livro. Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Conforme você achar o texto, se você tiver condições, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que o Senhor Deus abençoe nossas vidas com a sua doce e preciosa graça. Curvemos as nossas frontes, busquemos a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nós estamos alegres e nossas almas estão jubilando diante do Senhor. É maravilhoso esse lugar, porque o Senhor está no nosso meio. Nesse momento nós temos diante de nós a sua palavra, Senhor. Ela é a razão máxima que nos faz estar aqui hoje. Nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Nós cremos que o Senhor alimenta nosso coração, nutre as nossas vidas, pelo poder que há no Teu Santo Evangelho. Nesse momento nós rogamos, Espírito Santo, traz ao nosso coração o entendimento da Tua vontade. Edifica-nos, consola-nos, conforta-nos. Se for preciso, exorte-nos, repreenda-nos, mas não permita, amado Senhor, que venhamos a sair desta igreja nesta noite, da mesma maneira como nós chegamos até aqui. Se aqui entre nós existir alguém, ou a nos acompanhar à distância, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas, e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, querido Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A bem-aventurança do cristão. Temos a oportunidade de refletir em uma segunda perícope, ou seção, do 6º capítulo de Hebreus. Vimos como o autor bíblico iniciou a sua abordagem neste capítulo, demonstrando uma séria e profunda preocupação
diante da realidade que percebia na igreja primitiva de Jerusalém, que vivia numa constante celeuma e num pêndulo que a levava de um lado para o outro, em dúvidas profundas se deveriam se manter fiéis a Cristo ou retornar aos rudimentos da antiga religião judaica. Vimos como o autor bíblico demonstrou a preciosa doutrina de Cristo e percebeu que desejava dizer muito mais, mas os seus ouvintes não eram capazes de discernir e compreender a profundidade e a dimensão de todos os elementos que circunscrevem a doutrina gloriosa do Salvador. Interrompendo o seu raciocínio, ele então repreende aquela primitiva igreja e chama a sua atenção por perceber que naquela igreja havia uma certa displicência espiritual em um universo de apostasia que crescia e que se multiplicava de maneira incontrolável naquele contexto. Ele explicou-nos que é simplesmente impossível alguém que de fato tenha bebido das fontes do Evangelho distanciar-se do caminho do Senhor, e se isso acontece é porque tal indivíduo nunca conheceu a redenção e a graça salvífica de Cristo. Agora, em mais uma parte desse 6º capítulo, ele parece novamente abrir um parêntese para demonstrar àquela primitiva igreja que existe um sentimento de esperança, porque se a iniquidade crescia, se o desvio se aumentava, se a maldade se espalhava sobre a face da terra e a apostasia afetava o corpo de Cristo, ainda assim haviam cristãos sinceros, tementes a Deus, árduos pela sua palavra, desejosos por um compromisso profundo com Ele, comprometidos totalmente com a sua maravilhosa lei, cristãos bem-aventurados, mais do que abençoados, porque perseguiam o objetivo proposto por Cristo no início de sua jornada cristã. E esse texto que acabamos de ler vai nos mostrar a bem-aventurança do cristão e de como esse cristão, de fato, tem a sua vida fundamentada e sustentada em uma esperança que é muito superior, em um vislumbre que vai muito além das expectativas construídas nessa terra, algo que não pode ser compreendido por razão humana, algo que tem uma conotação profundamente espiritual, que move as engrenagens de nossa vida, que nos dá ânimo para nos levantarmos todos os dias ao amanhecer e nos dá condições de enfrentarmos toda e qualquer batalha, convictos de que somos bem-aventurados. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao 12. Eu quero percorrer esse texto com você nessa noite e junto com você compreender a bem-aventurança do cristão. A primeira verdade está no 9º versículo. E o que é que nos diz o verso 9? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Permita-me ler esse mesmo versículo na versão transformadora. Na versão transformadora, o texto diz assim: amados, embora estejamos falando dessa forma, que forma? Se você acompanhou os versículos anteriores, você viu que ele engrossou um pouco a voz com aqueles cristãos. Ele repreende aqueles cristãos e ele chama a atenção daqueles cristãos. Mas agora, imitando um pouco o apóstolo João, que usa uma linguagem mais amorosa e adocicada, ele diz: embora eu esteja falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique tudo isso a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores, que pertencem à salvação. Ao passo que ele nos disse nos versículos anteriores, que algumas pessoas eram como terras secas e amaldiçoadas, que ao receber a chuva apenas produziam abrolhos e espinhos. Ele diz: olha, eu não quero acreditar ou não acredito que entre vocês seja essa a realidade. Se existe um desvio, se existe uma apostasia, se existe um rompimento com a sã doutrina, entre vocês essa não é a realidade. E é por isso que o autor sagrado se dirige àqueles primitivos cristãos, lhe chamando de amados. E a primeira essência que eu compreendo no versículo 9, é que a voz corretiva do Senhor, por mais que ela seja dura e muitas vezes enfática, ela não está destituída de amor. Quando Deus chama a nossa atenção, o seu objetivo não é gerar em nosso coração tristeza e nem tampouco indignação.
mas o seu propósito é nos alertar dos perigos que nos cercam, à semelhança de um pai que, preocupado com o seu filho, ao vê-lo na iminência de um abismo, o chama e o repreende a não seguir aquele caminho. E é por isso que o autor bíblico se dirige àqueles cristãos, os chamando de amados. E ele diz: eu estou convicto que essa não é a realidade que se aplica a vocês, porque vocês estão destinados para coisas melhores, coisas superiores, coisas que estão além dessa realidade devastadora. O autor bíblico está traçando uma linha que distingue um verdadeiro cristão de um falso cristão. O autor bíblico está estabelecendo um marco em que nós podemos compreender o que é um crente bem-aventurado e aquele que é apenas alguém que se presumiu um cristão. Aquele que se presumiu cristão, cedo ou tarde tropeçará no caminho e voltará novamente à lama da iniquidade. Mas aquele que foi amado por Cristo e resgatado pelo sangue de Cristo, esse está destinado para coisas muito melhores. Coisas que estão além dessa vida, coisas que estão além dessa terrena condição na qual nós vivemos, coisas que sobrepõem toda a realidade devastadora com a qual muitas vezes nós temos que viver. Um cristão bem-aventurado, ele compreende as suas atitudes diante de Deus. Perceba que ele está descrevendo, e ele chama a atenção da igreja em Jerusalém, mas ele diz: no meio de vocês existem pessoas que não estão destinadas a isso. Muito pelo contrário, pessoas que estão comprometidas com Deus, a quem pertencem a salvação, a quem lhe foi dada a salvação. Mas olha o que nos diz o versículo de número 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, ou ao povo de Deus, a depender da sua versão. Primeiro, ele nos mostra que cristãos sinceros reconhecem as suas atitudes e compõem um grupo que se distingue de outros dentro da comunidade cristã, cristãos que estão comprometidos com Deus. E agora ele vai nos mostrar que o cristão é bem-aventurado, porque esse cristão, ele sabe de onde vem a sua recompensa, e ele tem claro diante de si o objeto do seu serviço. Quando o versículo de número 10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Diante desse versículo, algumas perguntas podem ser feitas. Nós devemos perguntar por que nós servimos a igreja, e nós devemos perguntar de quem esperamos o reconhecimento, e também podemos perguntar a quem nós servimos na igreja de Cristo. E podemos também nos questionar de onde virá o nosso galardão e o nosso prêmio. Diante dessas indagações, o autor sagrado apresenta-nos uma verdade que enche o coração do cristão de alegria e o faz ser bem-aventurado. E qual é a verdade que nos faz transbordar de satisfação? Ele é categórico, taxativo, inflexível ao dizer: Deus não é injusto. Não, eu posso ser injusto, você pode ser injusto, as instituições podem ser injustas, os homens são naturalmente injustos, e isso faz parte da corrompida realidade terrenal deste mundo. No entanto, o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele não é injusto. Isso é maravilhoso, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, porque vocês serviram e ainda servem aos santos do Senhor. Isso é maravilhoso, e isso enche o nosso coração de deleite e faz a nossa alma repousar em paz em Cristo, porque o texto bíblico está nos mostrando que esse cristão bem-aventurado, ele sabe de onde vem a sua recompensa. Mas quando nós esperamos o reconhecimento dos homens, quando nós esperamos o aplauso das pessoas, quando nós esperamos a evidência no pedestal que as pessoas podem nos colocar, e isso não acontece, o nosso coração caído se amargura profundamente. E a nossa alma se contorce dentro de nós, nos sentindo injustiçados e desconhecidos e desprezados pelas pessoas, e isso é verdade. No entanto, a Bíblia diz que em Deus não há injustiça. Em Deus não há injustiça.
para se esquecer do nosso trabalho. Nós não trabalhamos para pessoas, nós não trabalhamos para instituições, nós não trabalhamos para organizações, nós trabalhamos para um Deus que estabeleceu um reino do qual nós temos o privilégio de fazer parte. Isso é maravilhoso. E quando a gente entende isso, a nossa cosmovisão de inúmeras situações, ela muda profundamente. Existe um conceito equivocadíssimo em todo o cristianismo. Quando nós vamos falar de pessoas que trabalham no reino de Deus, geralmente nós usamos a seguinte expressão: eles são voluntários. Não, Deus não chamou você para ser voluntário. Porque Deus não depende de mim e de você para que a obra dele aconteça. Se eu não me voluntariar, se você não se voluntariar, a obra vai acontecer do mesmo jeito. Porque Deus não depende de homens. Então nós não temos aqui a posição de um voluntário. Muito pelo contrário, nós temos uma honrada posição de servos. Amém, igreja? Nós somos servos, nós não somos senhores. Nós não dominamos, nós somos dominados. Nós não mandamos, nós somos mandados. Nós não dirigimos, nós somos dirigidos. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir e amar. Percebe como é maravilhosa essa realidade? E por que isso deve ficar muito claro diante do meu coração? Porque se eu perder essa perspectiva, e se por alguma razão a minha visão ficar turva, eu irei me sentir injustiçado por Deus, quando a Bíblia diz que Deus não é injusto. Deus não é injusto. E é por isso que em Romanos capítulo 1, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós servimos a Deus pela fé. Nós não servimos a Deus pelas nossas habilidades. Nós não servimos a Deus pelos nossos recursos. Nós não servimos a Deus pela nossa instrumentalidade. Nós servimos a Deus por fé. E a obra de Deus é feita com fé. Porque sem fé é impossível agradar. Não tem como. Sem fé você não faz a obra. Sem fé você não enfrenta o desafio. Sem fé você não peita as dificuldades. Sem fé você não se lança no horizonte desconhecido, perseguindo um propósito que nem sempre está claro diante dos seus olhos. E isso é tão verdade que a Bíblia descreve o pai da fé como sendo alguém que em um belo momento de sua vida, vivendo em uma cidade pagã, pertencendo a uma família pagã de idólatra, sentado, quem sabe, vamos imaginar, na sua poltrona, na frente de sua casa, numa tarde ensolarada, lá em Ur dos Caldeus, ouviu uma voz. Imagine você ouvindo uma voz do nada. Das duas, uma, ou é Deus falando com você, ou você perdeu o juízo de vez. Vamos torcer para ser a primeira opção. Imagine você ouvir uma voz, e a voz diz: Abraão, ou Abrão, sabe meu nome? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Se você recebesse essa proposta, você ia? Eu não ia não. Já que você não tem coragem de dizer, eu digo, eu não vou não. Como é que eu vou seguir uma voz que eu nunca ouvi? Como é que eu vou para um lugar que eu não sei? Como é que eu vou sair de perto da minha família, da minha estabilidade social, para perseguir uma voz que está mandando eu sair por aí sem ter destino certo? Mas Abraão foi. E a Escritura diz que ele foi o pai da fé. E Deus o abençoa, e Deus o sustenta, e Deus o conduz, e Deus o guarda, e Deus o livra, e Deus o prova. Porque Deus prova a nossa fé. Deus não nos tenta como Satanás, porque Deus não tenta ninguém. Mas Deus prova o nível da sua confiança nele. Porque ele chamou Abraão, depois de ter o abençoado muito, disse: Abraão, é o seguinte, eu não quero a sua prata, não quero o seu ouro, não quero os seus animais, não quero os seus criados, eu só quero uma coisa.
O que, Senhor? Me dá o teu filho, o teu único filho, só isso que eu quero. E o que Abraão faz? É uma das passagens do Antigo Testamento mais emocionantes. Ele pega seu filho, ele pega o seu criado, ele pega a lenha, ele pega o cutelo, e ele então põe-se a caminhar em direção ao monte. E aí diz a narrativa que ao chegar no pé do monte, o menino se aproxima e diz: meu pai, aqui tem a lenha, aqui tem o cutelo, mas onde é que está o cordeiro? Cadê o animal do sacrifício? Cadê o animal que nós vamos oferecer a Deus? Imagine o coração de Abraão, diante da inocência do seu filho, da ingenuidade de sua criança tão amada, tão querida por ele, seu bem mais precioso. Então Abraão olha para o seu filho, e quem sabe com seus olhos lacrimejando e o seu peito muito apertado, ele diz: meu filho, Deus proverá. Eu não sei o que é que vai acontecer, eu só sei que a gente vai subir esse monte, e Deus vai prover o cordeiro do sacrifício. E diz o texto que Abraão olhava ao menino e percebia como ele era formoso, como ele era bonito. É o seu unigênito, é o seu filho amado, é a sua criança querida, seu segundo filho, melhor dizendo. E ele vai subindo o monte, e ele constrói o altar, e ele deita o menino. E no momento que Abraão ergue a sua mão para sacrificar seu filho, diz a Escritura que a mesma voz que o chamou lá em Ur dos Caldeus, bradou novamente com poder e disse: não faz isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Deus provou a tua fé e tu foi aprovado, porque olha para trás e tem um cordeiro. Deus proveu o cordeiro do sacrifício. Deus nos prova, mas Deus não é injusto. Deus nos prova, mas Deus não nos desampara. Deus nos prova porque Ele quer nos ensinar alguma coisa, e o justo caminha pela fé. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós dedicamos o nosso tempo ao Senhor, nós não estamos desperdiçando nossa vida. Nós não estamos desperdiçando o nosso tempo, nós não estamos jogando fora o nosso tempo, muito pelo contrário, nós estamos investindo no melhor de todos os lugares, porque o nosso Deus não é injusto. O mundo usa o seu tempo e não lhe dá o que devia dar. O patrão usa o seu tempo e não lhe paga o que poderia pagar. Os homens usam o seu tempo e não lhe devolvem o que poderiam lhe devolver. Bendito seja o Eterno. Deus vê o tempo que nós gastamos no seu reino e Ele nos concede todas as coisas. Por quê? Porque nós confiamos no seu reino, porque nós buscamos primeiro a sua vontade, porque nós nos envolvemos primeiro com a sua obra, porque nós estamos envolvidos com o seu ser. Deus não é injusto. Mas ao mesmo tempo que essa verdade enche o nosso coração de esperança, essa verdade deve nos fazer ter um senso de temor. Porque se Deus não é injusto, Ele nos fará colher exatamente aquilo que nós plantamos. E isso deve então despertar o nosso coração para um senso de temor profundo diante dEle. O autor bíblico diz: Deus não é injusto. E Deus não se esquece do trabalho da sua mão. E Deus não se esquece da sua dedicação. E Deus não se esquece que você serviu e serve aos santos. Quantas vezes, irmãos, nós podemos nos sentir injustiçados? Quantas vezes, diante da comunidade, dos nossos afazeres, daquilo que nós nos dedicamos a fazer, a gente se sente injustiçado. Mas é porque a nossa perspectiva está errada. Eu me lembro de uma senhora que eu pastoreei lá em Sergipe. E aí um dia essa senhora resolveu fazer um bolo e levar para a igreja, para o chazinho depois do culto. Aí fez o bolo, levou, nesse dia eu não estava lá. E aí todo mundo comendo o bolo em silêncio. Crente calado só pode estar comendo. E aí de repente um abençoado, sempre tem um abençoado. O abençoado abriu a boca depois que provou o bolo e disse: que coisa ruim. Que troço ruim da bexiga. E a irmã ouviu. A irmã ficou sem ir para a igreja. E não foi mais para o culto. E ficou zangada, ficou aborrecida. Aí eu fui visitá-la.
Aí quando eu cheguei lá, minha irmã, por que você não vai para a igreja? Não, porque eu fiz um bolo, eu já sabia a história do bolo. E o que que tem? Não, eu fiz um bolo com o maior prazer, com o maior carinho, levei o bolo para a igreja, para os irmãos comer depois do culto. Todo mundo estava comendo um bolo, aí fulano disse, que bolo ruim. Eu disse, mas minha irmã, só foi uma pessoa, tinha um monte comendo, você vai ligar só para uma pessoa? Não, pastor, quando eu cheguei em casa eu provei o bolo. Eu disse, o que é que tem? O bolo estava ruim. Eu disse, e aí é tudo falso, só ele é sincero. Eu não vou mais não, naquela igreja todo mundo é falso. Eu faço o quê? Se me deu o bolo, eu como, meu estômago é treinado. Barriga de pastor tem que ser treinada para comer pau e pedra. Uma vez eu num evangelismo, num sítio bravo, uma sede miserável, pedi um copo d'água à mulher, lá vinha a mulher com um copo, a água era marrom. Eu bebi. Deu dor de barriga depois, mas eu bebi a água dela. É assim. Tem que caminhar pela fé. Você entende? A gente coloca expectativas no lugar errado. A gente coloca expectativa nas pessoas. As pessoas nunca vão atender às nossas expectativas. Nós temos que colocar as nossas expectativas em Cristo. Porque Cristo é justo. Porque Cristo é maravilhoso. Então quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo ao meu irmão, quando eu sirvo a comunidade, eu não estou fazendo por ele, e nem estou esperando dele nenhum tipo de reconhecimento. Eu estou fazendo para ele por causa de Cristo, e de Cristo eu espero a justa recompensa. Você entende que coisa fantástica? Deus não é injusto. Se Deus não é injusto, veja o que diz o versículo 11. Desejamos, porém, diz ele, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Se eu já entendi que Deus não é injusto, e Deus não vai ser injusto, e Deus não se esqueceu ou se esquecerá das minhas obras, então qual deve ser minha postura diante do futuro? A minha postura deve ser exatamente essa que o autor quer estimular na primitiva igreja. Eu devo agir com diligência até o fim, fiel até o fim, convicto até o fim, comprometido até o fim, zeloso até o fim, envolvido até o fim. Por quê? Porque eu tenho uma certeza de uma esperança superior. Às vezes, meus irmãos, o desânimo bate à nossa porta. Às vezes a tristeza assalta nosso coração. Às vezes as frustrações, as perturbações, os problemas da vida. Você tem problema na sua vida? Você tem problema na sua vida? Às vezes é uma doença, às vezes é uma crise econômica, às vezes são problemas familiares. E tantas coisas podem tirar a sua paz e lançar o seu coração num profundo oceano de ansiedade. Mas o autor bíblico diz que é exatamente nesses momentos que nós temos que continuar mostrando até o fim a nossa diligência para com o Senhor. Porque nós temos uma esperança que é superior, uma esperança que é muito mais elevada. E essa esperança nos impulsiona a continuar caminhando, mesmo quando aparentemente não há mais sentido para isso. As Escrituras nos mostram inúmeros personagens que tiveram os seus momentos de abatimento, que tiveram os seus dias cinzentos e suas noites sombrias. A Bíblia nos mostra inúmeras pessoas que também se desesperançaram, e algumas estavam tão entristecidas que pediam a própria morte. Mas nenhum deles foi desamparado pelo Senhor. Mas nenhum deles foi esquecido pelo Senhor, porque Deus não é injusto. Eu me lembro do profeta Elias, homem usado por Deus com poder e autoridade, que vai enfrentar os sacerdotes de Baal, que não vai temer em proclamar o juízo do Senhor sobre o rei Acabe e a sua devasta esposa Jezabel. Mas ao receber uma simples carta escrita por aquela mulher, aquele grande profeta se sente intimidado e foge. Às vezes pequenas coisas disparam os gatilhos dos piores sentimentos em nosso coração.
e um pedaço de papel escrito, eu vou te pegar, fez com que Elias fugisse, procurasse uma caverna, se escondesse lá dentro, e perdesse completamente a noção clara das coisas que estavam ao seu redor. E é quando Deus vai lá resgatar Elias, lembra da conversa que ele tem com o Senhor? Olha a ingenuidade do profeta, ele vai dizer, só sobrou eu. Se eu morrer, está tudo perdido. Se eu morrer, o futuro de Israel acabou. Se eu morrer, quem é que vai profetizar? É por isso que eu estou aqui escondido, porque só tem eu, não tem mais ninguém. Veja a realidade distorcida, veja o que o medo faz com você. O medo impede que você perceba as coisas como realmente elas são. E então Deus diz, Elias, deixa de ser besta. Não só tem você não. Ainda tem quantos? Quantos? 7.000. Iguais ou melhores do que você, que não dobraram os joelhos para Baal. Então Elias, levanta essa cabeça, sai de dentro dessa caverna, lava esse rosto, vem para fora, porque ainda existe muita coisa para ser feita, e você deve se manter diligente até o fim, até o último dia que Deus lhe conceder nessa terra, até o último instante que você respire, que seus pulmões recebam ar, você deve se manter comprometido com aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa as circunstâncias ao seu redor. Cristãos bem-aventurados esperam pelo céu. E eles vivem firmes o propósito que Deus entregou a eles nessa terra. E é por isso que o autor sagrado estimula aquela igreja em Jerusalém a compreender que eles deveriam se manter firmes até o último momento, diligentes, com aquela certeza inabalável, a esperança bendita no Senhor. Você não pode desistir. Você não pode se abater. Você não pode se entristecer. Você não pode se deixar consumir por essa angústia. Você não pode achar que o seu problema é maior do que o Deus que você serve. Você não deve pensar que as suas dificuldades são insolúveis. Não, a Escritura diz, agindo Deus, quem impedirá? O Deus que nós servimos é o Deus que cura câncer. O Deus que nós servimos é o Deus que cura AIDS. O Deus que nós servimos é o Deus que liberta o organismo de qualquer substância toxicológica. O Deus que nós servimos é o Deus que muda a natureza do indivíduo. O Deus que nós servimos é o Deus que restaura famílias esfaceladas, que reconstrói casamentos em crise, que recupera filhos que estão lá fora. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível, e é por isso que nós não podemos desanimar. É esse o nosso Deus. E a gente tem que ser fiel até o fim. Aconteça o que acontecer. Venham as lutas que vierem, venham as batalhas que vierem, venha a provação que vier, nós temos que lembrar, Deus nos quer diligentes e firmes até o fim. Por causa da esperança em Cristo. E é por isso que o apóstolo Tiago, lá no primeiro capítulo, dos versos 2 e o verso 3, Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Desculpa, mas em nenhum canto da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar um versículo dizendo, ei, pare de sofrer. Não tem. Mas tem um aqui que eu estou lendo para você em que o apóstolo está dizendo, ei, fica feliz e muito alegre por cada provação que você enfrentar. Amém, igreja? Fique contente por causa da provação. Fique alegre por causa da provação. Fique satisfeito por causa da provação. Ele continua no verso seguinte, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Hoje você mata o urso, amanhã você enfrenta o leão, daqui a pouco você vence Golias, daqui a pouco você lidera exércitos, daqui a pouco você subjuga nações, daqui a pouco você está lá onde Deus queria que você estivesse desde o início, porque você foi vencendo cada uma das provações. É por isso que a gente tem que ficar feliz. Mas existe razoabilidade nisso? Existe lógica nisso? Não. Não tem lógica. Como é que eu vou ficar feliz diante da adversidade?
Como é que eu vou ficar feliz diante do sofrimento? Mas não faz sentido nenhum. E crente é tudo doido. Seja bem-vindo ao clube dos doidos. E o mais doido sou eu. Já assistiu o Rei Leão? Já? Você não tem infância não, é? Ou a mãe de vocês era igual a minha. A Disney é do diabo. Se é do diabo eu não sei, mas minha televisão é minha. Aí lá no Rei Leão, tinha o Timão e o Pumba. Um suricato e um javali, lembra? Aí eles, num determinado momento, cantavam uma musiquinha, que eu não vou cantar aqui, é claro. Eu sei, mas não vou cantar. Porque vai parar na internet, vai virar meme, eu não estou afim. Aí eles cantam a musiquinha e eles dizem: nós damos risada na cara do perigo. Nós sorrimos diante do perigo. Nós nos alegramos diante do perigo. Aí quando a hiena dá uma risada, eles correm tudo com medo. É assim eu e você. Aí a gente lê Tiago dizendo: vamos se alegrar diante da provação, vamos se alegrar diante da luta, vamos sorrir diante do perigo. Aí quando o perigo dá uma risada perto da gente corre com medo, procurando a primeira caverna, procurando o primeiro lugar para se esconder, medrosos, se tremendo, acuados. Mas a Escritura está me dizendo que eu não devo temer o perigo. Eu não devo temer a sombra e o terror noturno. Eu não devo temer a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Eu não preciso temer, porque praga alguma chegará à minha tenda, porque Ele ordenará aos seus anjos que me guardem. Eu não preciso temer absolutamente nada. Por quê? Porque em Cristo eu já sou muito mais do que vencedor. E na minha vida não vai acontecer nada que Deus não queira que aconteça. Na minha vida não vai acontecer nada que Deus não permita que aconteça. É por isso que o cristão, ele não fica impressionado com certas coisas. É sexta-feira 13, eu vou me benzer. Não vou passar debaixo da escada, ou eu não... eu vi um gato preto. O que você tem contra o gato preto? O gato preto é agouro. Pinta ele de branco então. Não. A gente não se incomoda com essas coisas. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não é injusto. E nós caminhamos firmes até o fim. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Entende? Nada que fazemos para Deus é inútil. Nada que realizamos na obra de Deus é inútil. Um copo d'água que você traz não é inútil. Um chão que você varre não é inútil. Um carro que você orienta no estacionamento não é inútil não. Um prato que você lava na cozinha não é em vão. Uma xícara que você serve um chá para o seu irmão não é em vão. Um obstáculo que você tira para abrir o estacionamento não é em vão. Não é tocar não é em vão. Pregar não é em vão. Orar não é em vão. Acolher o visitante não é em vão. Nada do que nós fazemos aqui é em vão, porque no Senhor nós temos a justa recompensa. É a obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, sejamos firmes até o fim. Mas olha o versículo 12. Cristãos bem-aventurados, que entendem que Deus não é injusto, que compreendem que precisam se manter fiéis até o fim. Esses cristãos, eles não retardam o seu desenvolvimento espiritual. Veja o verso 12. Para que não vos torneis indolentes. A palavra grega é tardios. Tardios. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, pela paciência, herdam as promessas. Cristãos bem-aventurados, eles não retardam o seu desenvolvimento espiritual. Eles não retardam. E por que eles não retardam? Porque eles compreendem que outros já trilharam o caminho que nós estamos trilhando. E olhando para eles, e espelhados neles, nós podemos nutrir a nossa fé com a mesma paciência. Porque eles herdaram a promessa.
E se eles herdaram essa promessa é extensiva a nós pelo sangue de Jesus Cristo. Então a gente caminha. E é por isso que ele vai dizer: não vos torneis indolentes ou tardios, mas imitem. A gente tem uma facilidade tão grande de copiar o que não presta. Já prestou atenção como a gente copia o que não presta com rapidez? Né? Basta uma pessoa na nossa frente fazer uma coisa errada, que a gente se acha no direito de fazer a mesma coisa. Não é assim? Quando a gente deveria fazer exatamente o oposto. Nós deveríamos nos espelhar em quem faz as coisas certas. Mas a gente usa como argumento, na defesa dos nossos pecados, a justificativa de que o outro faz, porque eu não posso fazer também. O outro errou, por que eu não posso errar também? O outro foi por esse caminho, por que eu não posso ir por esse caminho também? Aí o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, e vai dizer: Timóteo, é o seguinte, eles podem, você não. Eles podem viver no pecado. Eles se presumiram cristãos, você não. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. E por você foi derramado o sangue precioso de Jesus Cristo. E em você foi colocado o Espírito Santo da promessa. E a semente divina cresce na sua alma. Eles podem, você não, porque você é um cristão bem-aventurado. Entende? Para que não vos torneis tardios. Às vezes nós atrasamos, retardamos o nosso desenvolvimento espiritual. Às vezes nós, irmãos, impedimos Deus fazer em nossa vida o que Ele quer fazer. Porque não nos abrimos para o seu tratar. Porque não nos debruçamos aos seus pés. E humilhados reconhecemos a nossa insignificância e a soberania dEle. E vamos relutando, como indolentes, retardando o nosso desenvolvimento. Mas a Bíblia diz que eu devo imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós estamos olhando para quem? O apóstolo Paulo diz uma coisa que é maravilhosa. E não é qualquer um que tem condições de dizer o que Paulo diz. Paulo disse é o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. Olhem para a minha vida e enxerguem na minha vida o que agrada a Cristo. Copiem isso. Façam isso. Não olhe para os meus pecados. Não olhe para as minhas deficiências. Não olhe para os meus erros. Se você olhar para isso, você vai cair. Se você focar a sua vista nessas coisas, você vai tropeçar. Paulo é pecador. E qual o grande problema da igreja do nosso tempo? É que nós muitas vezes olhamos para os homens. Essa semana, um grande teólogo norte-americano foi afastado de sua igreja, lá nos Estados Unidos, por cometer adultério. E eu vi na internet coisas que são entristecedoras. Eu vi crentes zombando dele, porque não tinham a mesma visão teológica que ele tem. É reformado e fez isso? Não interessa se é um reformado que fez isso. Não interessa se fosse um pentecostal arminiano que fez isso. É triste alguém cair neste pecado. E é mais triste ainda alguém se alegrar com a queda do irmão. E quantas pessoas vão usar isso como pretexto para se manterem nas suas práticas pecaminosas? Não peque porque o seu pastor peca. Seja imitador de Jesus Cristo. Não olhe para os homens. Se você olhar para mim, está vendo eu? Esta coisa aqui. Eu tenho um monte de coisa errada. Eu sou desmantelado demais. E eu digo aqui sem medo de errar. Eu sou pecador, miserável, desgraçado, terrivelmente mau. Boa noite. Ainda bem que eu estou falando de mim, não estou falando de você.
Você é bom demais, você é precioso, você é o ouro fino de Ofir, você é. Você é, eu não, eu sou o cão chupando manga. Eu sou uma desgraça. Você é bom, parabéns para você, você é maravilhoso. Pare de olhar para os homens. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para os indivíduos, eles têm defeito do começo ao fim. Olha para o teu Salvador, fita os olhos na face do teu Redentor, olha para as mãos dele, ali estão as marcas do amor que ninguém teve por tua vida. Olha para os pés dele, ali está a demonstração de graça que nenhum outro teve por você. Olha para os olhos dele, lindo e maravilhoso, sorrindo para a tua alma. Olha para o teu Senhor e deixa de olhar para os homens, porque o teu Senhor, ele não erra, o teu Senhor não é injusto, o teu Senhor não desampara, o teu Senhor não te abandona, o teu Senhor não te esquece, o teu Senhor é maravilhoso. É Jesus, é Jesus. Então não fica se preocupando, porque Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho. E Deus deseja que você se mantenha firme, do mesmo jeito que era no começo. Eu me lembro, e aqui eu vou caminhando para o fim, que o reverendo Genival, quando me ordenou pastor nesta igreja, ele disse: Luiz, é o seguinte, começar é fácil, todo mundo começa bem. Você já viu alguém começar mal? Não. O grande desafio é terminar bem. Essa é a missão, terminarmos bem a carreira que nos foi proposta como santos. E nessa carreira nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos bater a cabeça, nós vamos errar. Mas já diz aquele jargão que se naturalizou entre os cristãos: o cair é do homem, é verdade, mas o levantar é de Deus. Você pode cair, muitos caíram. Você pode tropeçar, muitos tropeçaram. Você pode falhar, muitos falharam. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. E nós podemos ir a Ele e, regozijados nele, entendermos que somos bem-aventurados. Existe um belíssimo hino que faz parte de um hinário chamado Harpa Cristã. A história desse hino é maravilhosa. A história nos fala que um casal de missionários suecos que pregavam o evangelho aqui neste país. Este casal, em determinado momento de suas vidas, precisou ir trabalhar no interior do estado de Alagoas. A filhinha mais nova do missionário veio a falecer. Procurando um local para sepultar sua filhinha, ele foi impedido pelo pároco daquela cidade, que chamou a sua filha de pagã e disse que naquele cemitério ela não podia ser enterrada. Gunnar Wingren então se dirige até um local afastado da cidade, procura no meio do mato algum local mais escondido e sozinho vai cavar a sepultura de sua própria filha. Ele a coloca naquela vala, ele a cobre com terra e volta para sua casa, deixando sua filha sepultada como uma indigente desconhecida, e até hoje não se sabe o local em que ela foi enterrada. Diz a história que ele se tranca dentro do seu quarto e, com a sua alma profundamente amargurada e tomada de tristeza, ele vai orar a Deus. E ele estava decidido a abandonar a sua missão e voltar para o seu país de origem e viver o resto de sua vida na sua terra natal, longe desse lugar que o tratou com tanta aspereza, quando ele apenas lhe ofereceu a mensagem do evangelho. Diz a história que, enquanto sua esposa o ouvia lamentar no quarto, com os joelhos dobrados ao pé de sua cama, ela então começa a compor uma canção e a entoá-la numa melodia maravilhosa. E ela vai então cantar em alto e bom som para que o seu marido abatido escute do outro lado da porta. E ela vai dizer: bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. E quando ela termina de entoar aquele hino,
escuta o barulho da porta do quarto se abrindo. E seu marido, com os olhos lacrimejando, de pé cheio de graça, está decidido a continuar a missão, porque Deus não é injusto, e ele precisava ser fiel até o último dia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a graça dele repouse sobre as nossas vidas, e que jamais esqueçamos a bem-aventurança do cristão. Curva sua fronte, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós precisamos de Tua ajuda, Senhor. Nosso coração é fraco, nossos pés vacilam, nossas mãos esmorecem. Às vezes as noites são intermináveis, Senhor. Os problemas se avolumam e a tristeza bate à nossa porta. Seduzidos pelas preocupações dessa vida, nós achamos que Tu nos abandonou. Quem sabe quantos corações entristecidos estão aqui nesse momento, Senhor. Quantas vidas que saíram de suas casas sedentas e famintas por uma esperança. Ó Espírito Santo, ó gracioso Espírito Santo, vem renovar o nosso coração nesse momento. Vem renovar as nossas forças nesse instante, Senhor Jesus. O que está abatido, levanta ele com Tua mão nessa hora, Pai. O que está sem esperança, desiludido, dá um sentido para ele nesse momento, Senhor. Abre as portas que nós não podemos abrir. Resolve os problemas que nós não podemos resolver, Senhor. Cura aquilo que a medicina não pode curar, Senhor. Liberta aquilo que os homens não podem libertar, Senhor. Muda a história, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu não és injusto. Tu não é injusto, Senhor. Tu viu tudo o que nós fizemos, o que nós temos feito. Não é que nós dependemos disso para se alegrar em Ti, mas é porque em nossa fraqueza, muitas vezes nos sentimos desamparados. Mas nessa noite, Senhor, nos faz lembrar que bem-aventurado é o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ouve a nossa oração, Pai, pois nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.